Discípulo, talvez isso já tenha ficado claro para você. Quando alguém precisa de ajuda, lembra de você. Quando alguém precisa de um favor difícil, lembra de você. Mas quando é para respeitar sua opinião, seus limites ou o seu tempo, ninguém lembra. Você é o primeiro a ser chamado para resolver problema e o último a ser considerado quando algo bom aparece. Hoje eu vou te mostrar por que todo mundo pisa em você e as leis sombras para parar de ser o bonzinho usado sem precisar mudar quem você é por dentro. Discípulo, eu sei exatamente como é a sua vida, porque você vive isso em todos os lugares. Na família, você é o responsável, aquele que resolve as coisas, o que não reclama. Quando alguém precisa de dinheiro, ligam para você. Quando alguém precisa de ajuda com alguma burocracia, ligam para você. Quando tem um problema que ninguém quer enfrentar, adivinhe para quem jogam. E você aceita, porque é o certo a fazer, porque você se sente culpado se recusar, porque só você dá conta. No trabalho é a mesma coisa. Você faz o seu, faz dos outros, corrige os erros que não são seus, fica até mais tarde, assume tarefas extras. E quando chega a hora do reconhecimento, do aumento, da promoção, passa para outro. Para aquele que faz menos, mas sabe se vender. Para aquele que diz não quando quer, que não fica disponível o tempo todo, que não aceita qualquer coisa. Com amigos, o padrão se repete. Você é o que escuta os desabafos, o que empresta dinheiro, o que dá carona, o que está sempre disponível. Mas quando você precisa de algo, quando você está passando por um momento difícil, quando você precisa de apoio, eles têm coisas para fazer, estão ocupados. Prometem retornar e nunca retornam. Em relacionamentos amorosos, você dá tudo, faz surpresas, se adapta, abre mão do que quer, coloca as necessidades dela antes das suas. E ela faz o mínimo, às vezes nem isso, porque aprendeu que você vai estar ali de qualquer jeito, que você nunca vai embora, que você aguenta qualquer coisa. E em todos esses lugares, você faz a mesma coisa quando tenta colocar um limite. Você sente culpa. Você se justifica em excesso, como se precisasse de aprovação para dizer não. E quando vê que a pessoa ficou chateada, você volta atrás, pede desculpa, assume a responsabilidade de novo, e o ciclo continua. Você olha em volta e percebe uma coisa incômoda. Quanto mais gentil você é, menos te respeitam. Quanto mais você dá, mais te pedem. Quanto mais você cede, mais exigem. E você começa a se perguntar se o problema é ser bom. Não é. O problema não é ser bom. O problema é ser bom sem fronteira. Gente sem fronteira vira território público. E território público, todo mundo pisa. Discípulo, presta atenção no que eu vou te explicar agora. As pessoas ao seu redor, mesmo as que gostam de você, estão constantemente lendo sinais. Elas observam como você reage quando te pedem algo, observam o que acontece quando passam do limite. Observam se existe consequência ou não. E quando elas veem que você nunca cobra, que sempre cede, que sempre se desculpa primeiro, que faz o que não quer só para evitar desconforto, elas registram uma informação importante. Aqui não tem consequência. Essa informação vira uma etiqueta invisível colada em você. Uma etiqueta que diz: pode pedir qualquer coisa, pode atrasar, pode desrespeitar, pode exigir, ele vai aceitar. E a partir daí, você deixa de ser tratado como pessoa. Você vira recurso, algo para ser usado quando conveniente. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você foi condicionado a acreditar que bondade significa ausência de limites. Que ser boa pessoa significa nunca incomodar ninguém. Que dizer não é egoísmo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Bondade sem limite não é bondade, é autodestruição. Você não precisa virar frio, não precisa virar cruel, não precisa se transformar em alguém que você não é, mas você precisa de leis. Leis sombras que protegem sua bondade, para que ela não seja usada contra você. A primeira lei é a lei do limite mais barato. A lei do limite mais barato diz o seguinte: onde não há custo para te desrespeitar, o desrespeito vira rotina. Discípulo,
As pessoas não te desrespeitam porque são más. Elas te desrespeitam porque podem, porque não acontece nada quando fazem isso. Pensa comigo. Alguém atrasa para te encontrar. Você não fala nada, finge que está tudo bem, engole a frustração. O que essa pessoa aprendeu? Que pode atrasar de novo. Que o seu tempo não vale tanto assim. Que você vai estar ali esperando sem reclamar. Alguém faz uma piada às suas custas na frente de todo mundo. Você ri junto para não parecer chato. O que essa pessoa aprendeu? Que pode fazer de novo. Que você é alvo fácil, que não vai ter reação. Alguém te pede um favor absurdo e você faz, mesmo não querendo, mesmo te prejudicando. O que essa pessoa aprendeu? Que pode pedir de novo, que você não tem limite, que está ali para ser usado. O problema é que você está oferecendo seus limites de graça. Não custa nada passar por cima de você. E quando não custa nada, vira hábito. O custo não precisa ser uma explosão. Não precisa ser briga, drama ou corte de relação. O custo pode ser mínimo, mas precisa existir. Pode ser se retirar. Pode ser uma frase curta e firme. Pode ser simplesmente não fazer o que pediram. Pode ser não estar disponível da próxima vez. Identifique uma situação recente em que alguém passou do seu limite e você não fez nada. Pense em qual teria sido o custo mínimo que você poderia ter imposto. Não o custo ideal, não a reação perfeita, apenas algo que comunicasse. Isso não sai de graça. Na próxima vez que acontecer algo parecido, aplique esse custo mínimo. Observe a diferença. A segunda lei é a lei do sim envenenado. A lei do sim envenenado diz o seguinte: todo sim que você dá com raiva por dentro envenena o respeito que os outros têm por você e o que você tem por si mesmo. Discípulo, existe uma diferença enorme entre um sim convicto e um sim por medo. O sim convicto é quando você quer fazer algo e aceita de verdade. Não tem conflito interno. Você faz e pronto. O sim por medo é diferente. É quando você não quer fazer, sabe que não deveria aceitar, sente que estão abusando, mas diz, tá bom, mesmo assim. Porque tem medo de parecer egoísta, porque não quer conflito, porque acha que vai perder a pessoa se recusar. Esse sim é envenenado, e ele faz duas coisas destrutivas. Primeiro, ele corrói o respeito que os outros têm por você. Porque as pessoas sentem quando o sim é fraco. Elas percebem que você não queria fazer aquilo. E em vez de te agradecerem, elas te desprezam um pouco. Porque você acabou de mostrar que pode ser manipulado, que basta pressionar um pouco e você cede. Segundo, ele corrói o respeito que você tem por si mesmo. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você se trai. E essa traição acumula. Você vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais invisível, cada vez mais longe de quem você realmente é. E o pior, quanto mais você dá esses sims envenenados, mais as pessoas pedem. Porque elas aprenderam que você aceita tudo, que é só insistir um pouco, fazer uma carinha de necessidade, usar um pouco de culpa, e você cede. Da próxima vez que você sentir vontade de dizer não, mas ouvir um "tá bom então" saindo da sua boca, pare, respire e corrija. Você pode dizer: pensando melhor, não vou conseguir. Não precisa explicar, não precisa se desculpar, só corrigir. Esse ato simples de voltar atrás de um sim envenenado é um dos mais poderosos que você pode fazer. A terceira lei é a lei do não explicado. A lei do não explicado diz o seguinte: quem precisa justificar todos os seus nãos está, na prática, pedindo permissão para ter limites. Discípulo, observe o que você faz quando diz não para alguém. Você diz, não posso. E aí vem o relatório. É que eu tenho uma coisa marcada, e aí ficou complicado, e eu também estou cansado e não dormi bem, e semana que vem eu tenho prova, e não é que eu não queira, é que realmente agora não dá, me desculpa. Você acabou de transformar seu não em um pedido de permissão. Você abriu a porta para a negociação, você deu munição para a pessoa te convencer, te culpar, te pressionar. E é exatamente isso que acontece. A pessoa ouve todas as suas justificativas e pensa,
Ele disse que está cansado, mas se eu insistir um pouco, ele faz. E insiste, e você cede, porque não quer parecer inflexível, porque ela entendeu sua situação e mesmo assim está pedindo. O não explicado demais é o não do bonzinho. É o não que pede desculpa por existir. É o não que, na prática, ainda é um sim disfarçado. O não real é diferente. Ele é curto, ele é final. Ele não abre espaço para debates. Não posso. Não vou. Dessa vez não. Ponto. Silêncio. Você não deve explicações sobre os seus limites. Você não precisa provar que seu tempo é valioso. Você não precisa convencer ninguém de que você tem o direito de recusar. Escolha um pedido que você vai receber nos próximos dias. Algo que você normalmente aceitaria com raiva ou explicaria em excesso. Dessa vez, responda apenas: não posso. Sem porquê, sem justificativa, sem pedir desculpa. Observe o desconforto que isso causa em você. E observe como a pessoa reage. Você vai aprender muito sobre quem ela realmente é. A quarta lei é a lei do espelho de expectativa. A lei do espelho de expectativa diz o seguinte: você ensina as pessoas a esperar menos de si mesmas e mais de você. Discípulo, toda vez que você assume algo que não é sua responsabilidade, você ensina duas coisas. Primeiro, você ensina à pessoa que ela não precisa se esforçar, que alguém vai resolver para ela, que ela pode relaxar porque você está ali. Segundo, você ensina a si mesmo que seu papel é carregar o peso dos outros, que você só tem valor quando está resolvendo o problema, que se você parar de fazer, você perde o lugar. E assim se cria a dinâmica do bonzinho usado. No trabalho, você faz o relatório do colega porque vai mais rápido assim. Resultado, ele para de se esforçar, você fica sobrecarregado e ele ainda leva o crédito. Na família, você resolve o problema do parente porque ninguém mais vai fazer. Resultado, ninguém mais faz mesmo, porque sabem que você vai dar um jeito. Em amizades, você ouve os problemas dos outros por horas, dá conselhos, oferece apoio. Mas quando você precisa, eles não têm tempo. Porque nunca precisaram ter. Porque você sempre foi autossuficiente, sempre aguentou sozinho. O espelho de expectativa funciona assim. As pessoas olham para você e veem o que você aceita fazer, e passam a esperar exatamente isso. Se você aceita tudo, elas esperam tudo. Se você aceita menos, elas se ajustam. Escolha uma coisa que claramente não é sua responsabilidade. Algo que você faz porque ninguém mais faz. Pode ser no trabalho, na família, em qualquer lugar. E dessa vez, não faça. Deixe que a pessoa responsável lide com as consequências. Não avise, não explique, não resolva por trás. Apenas não faça e observe o que acontece. Muitas vezes, a pessoa resolve sozinha, porque sempre podia, só não fazia porque você estava ali. A quinta lei é a lei do desapego da imagem de boa pessoa. A lei do desapego da imagem de boa pessoa diz o seguinte: enquanto você precisar que todo mundo te veja como boa pessoa, vai aceitar ser tratado como capacho. Discípulo, essa talvez seja a mais difícil de engolir, porque ela toca no núcleo do que te prende. Você tem medo de ser visto como egoísta, como alguém frio, como alguém que não se importa. E esse medo te escraviza. Ele te faz aceitar coisas que você não deveria aceitar. Ele te faz engolir desrespeito. Ele te faz pedir desculpa por ter limites. Você precisa de aprovação. Precisa que as pessoas digam que você é bom, gentil, confiável. E para manter essa imagem, você se sacrifica. Faz o que não quer. Está onde não quer estar. Aceita o que não deveria aceitar. E o pior, as pessoas que te amam de verdade, as que realmente se importam com você, não precisam dessa imagem perfeita. Elas suportam ver você dizendo não. Elas entendem quando você coloca limite. Elas te respeitam mais quando você se respeita. Quem não suporta é justamente quem te usa, quem quer o bonzinho disponível, quem precisa que você continue no papel de serviçal emocional.
Essas pessoas vão reagir mal quando você mudar. Vão te chamar de egoísta, de mudado, de frio. E essa reação não é sinal de que você está errado. É sinal de que você estava sendo usado. Em uma situação pequena, aceite conscientemente ser mal visto. Não responda na hora. Diga que não vai. Não se justifique. E quando a pessoa fizer cara feia, não ceda. Deixe ela ter a reação dela. Deixe ela pensar o que quiser e observe como você se sente. Vai ser desconfortável no começo, mas esse desconforto é o preço da liberdade. É o sinal de que você está parando de viver para a aprovação dos outros. Discípulo, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O problema nunca foi ser bom sem fronteira, sem custo, sem não, sem se permitir ser mal interpretado. Foi acreditar que bondade significa ausência de limites. Foi confundir generosidade com autoanulação. Você recebeu 5 leis sombras para mudar isso. A lei do limite mais barato, onde não há custo para te desrespeitar, o desrespeito vira rotina. A lei do sim envenenado. Todo sim que você dá com raiva por dentro envenena o respeito que os outros têm por você e o que você tem por si mesmo. A lei do não explicado. Quem precisa justificar todos os seus nãos está pedindo permissão para ter limites. A lei do espelho de expectativa. Você ensina as pessoas a esperar menos de si mesmas e mais de você. A lei do desapego da imagem de boa pessoa. Enquanto você precisar que todo mundo te veja como boa pessoa, vai aceitar ser tratado como capacho. Você é um homem inteligente e introvertido. A sua bondade é rara demais para ser desperdiçada com gente que só está à procura de um funcionário gratuito. A sua gentileza é valiosa demais para ser jogada em quem só quer alguém para usar e descartar. O seu tempo é precioso demais para ser dado a quem não oferece nada em troca. A partir de agora, você vai colocar custo no desrespeito. Vai parar de dar sims envenenados. Vai dizer não sem relatório. Vai deixar que os outros carreguem as próprias responsabilidades. E vai aceitar ser mal visto por quem nunca te viu de verdade. Este é mais um capítulo do Manual do Introvertido Perigoso. Se inscreve e ativa o sino, porque isso o algoritmo não leva até você. Você precisa vir buscar. Se você vai parar de ser o bonzinho usado, comenta abaixo. Minha bondade agora tem limite. Eu vou saber que você entendeu. Mas não para aqui. Se você quer entender por que aceitava isso por tanto tempo, por que a solidão te fez aceitar qualquer migalha, assiste o capítulo sobre o lado sombrio de viver sozinho e sem amigos. É exatamente isso que te levou a ser alvo. E se você percebe que esse padrão te atrai para relações que te destroem, vai para o capítulo sobre a psicologia sombria das mulheres que destroem homens introvertidos. Esse tipo de mulher encontra o bonzinho usado e faz dele refém emocional. Os dois estão na tela agora. Vai para lá antes que o algoritmo enterre esse conhecimento de novo. Discípulo, o mundo não é justo. Ele é regido por leis de poder invisíveis. O que eu faço aqui é te entregar essas leis. Você não precisa contar isso para ninguém. Só aplicar em silêncio.